Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor. Olha, é sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir as tardes com você, para a gente poder conversar, bater papo, trocar ideias e principalmente, o nosso objetivo final aqui, que juntos possamos aprender normalmente sobre os mais variados temas relacionados ao assunto saúde. Mas hoje nós vamos ter uma oportunidade super especial que às vezes a gente consegue aqui, agendar também a oportunidade de falar sobre um assunto jurídico muito relevante, muito interessante também e que com certeza vai nos ajudar nas demandas do nosso dia a dia aí. Depois da quarentena, durante essa pandemia, algumas vezes a gente conversou sobre os assuntos jurídicos relacionados a toda essa transformação que essa questão de saúde ocasionou também, não só na parte de saúde, na parte econômica e na parte jurídica também. E daqui a pouquinho a gente vai poder conversar sobre isso, inclusive, como sempre, contando com a sua participação, com a sua colaboração, mandando as suas dúvidas e as suas perguntas também, para a gente poder trocar ideia e aí tentar ao máximo tirar aquela dificuldade, aquele questionamento que você tem sobre o tema. Eu já vou apresentar na sequência aqui o nosso tema, vou apresentar também a nossa convidada, já vou abrir essa oportunidade para você participar, tudo isso já na sequência. Mas antes, deixa eu aproveitar esse comecinho de programa aqui para poder falar com você sobre o nosso canal lá no YouTube, que é uma ferramenta super legal que a gente faz questão que você utilize, que você compartilhe com outros também. E para você chegar lá de maneira bem rápida, a gente pensou nesse QR Code aqui, que está no canto superior do seu televisor. Aproximou o celular, você será automaticamente direcionado até lá. Se o seu celular não tiver essa tecnologia, não tem problema nenhum. Antes desse passo a passo, vai na sua loja de aplicativo e aí você baixa o aplicativo do QR Code para você poder chegar por lá. Lá no canal do YouTube, você acompanha a nossa programação ao vivo. Então, com um sinal de internet, no lugar que você estiver, você nos assiste. Celular, tablet, computador, do jeito que você achar mais fácil. Lá também você acompanha todas as nossas entrevistas, porque os vídeos ficam lá armazenados. Então, perdeu um bate-papo, chegou no meio da conversa, perdeu alguma orientação ali, não conseguiu anotar, ou ainda quer compartilhar o conteúdo com alguém, tudo isso você consegue fazer lá no nosso canal do YouTube. É importante que você se inscreva no canal e ative as notificações, porque aí sempre que um vídeo novo for postado, você vai receber um alerta. E isso é legal porque às vezes os vídeos demoram uns 2, 3 dias para ficarem disponíveis na plataforma. Então você está esperando uma entrevista, você vai receber uma mensagem no seu celular avisando que aquele vídeo já está lá disponível. Você clicou ali, você já vai ser direcionado para lá, já vai assistir o vídeo, já pode compartilhar. É muito simples, muito bacana, vale a pena você conferir e utilizar essa ferramenta. O nosso QR Code vai aparecer todo início de bloco. Ele apareceu, você aproveita para dar uma chegada lá no nosso canal do YouTube e também divulgar para outros essa plataforma que é super bacana, tá certo? Bom, sem mais delongas, vamos conhecer o tema do nosso bate-papo de hoje. Nós vamos começar, como é costume por aqui, assistindo aquela matéria que a nossa produção preparou, que vai dar o pontapé inicial na nossa conversa. Confere aí. A reforma trabalhista é um conjunto de novas regras criadas pelo governo para atualizar e reformular a CLT, consolidação das leis do trabalho e modernizar as relações do trabalhador. Com as novas regras, muitos pontos serão alterados na rotina de patrões e empregados. É preciso se atualizar para não cometer equívocos e sofrer penalidades aplicadas pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. As mudanças aconteceram e a maioria das pessoas ainda desconhece as reais modificações que a reforma trabalhista vai promover nos direitos referentes ao universo do trabalho. Para esclarecer o que é a reforma trabalhista e os pontos mais relevantes e sanar as principais dúvidas, falaremos sobre esse tema no Consulta ao Doutor de hoje. Muito bom, tema importantíssimo para a gente poder conversar, aprender. Essa que tem sido uma dinâmica que tem se atualizado de maneira considerável até nos últimos anos, exatamente pelas alterações nas relações do trabalho e inclusive com algumas modificações mais específicas por conta dessa crise sanitária que nós estamos vivendo também, ocasionou algumas alterações nessa relação. Bom, quem vai nos ajudar nessa caminhada é a advogada, a doutora Raquel Silva, que já está aqui no nosso estúdio. Doutora Raquel, obrigado, por aceitar o nosso convite, disponibilizar um pouco do seu tempo
para essa conversa, para esse bate-papo. É uma alegria recebê-la. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Zeca. Boa tarde a todos que estão em casa. É uma alegria, um prazer imenso estar aqui hoje e espero poder ajudar aí a sanar um pouco de dúvidas nesse tema tão relevante, principalmente nesse momento que a gente vive, né? Sim, exatamente. Em algumas oportunidades aqui no Consulta ao Doutor, a gente já conversou sobre o assunto jurídico, né? Não especificamente relações trabalhistas, mas outras relações que foram alteradas também por conta da pandemia, mas de forma mais específica as relações do trabalho também foram alteradas. Antes da gente entrar nessas alterações específicas, a gente poder conversar, inclusive de abrir a oportunidade para o nosso telespectador, doutora Raquel, eu queria que você começasse comentando para a gente, com a sua experiência. A gente na abertura falou ali da CLT, né, que é a regra geral dessas relações trabalhistas, mas que é uma legislação, de certa forma, bem antiga. E que sempre aconteceu essa conversa da necessidade de reformas, de alterações, de modificações. Algumas já foram feitas no decorrer do tempo, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, com a sua experiência, dessas necessidades de reforma. Porque acho que é um termo que todo mundo escuta toda hora. Entra governo, sai governo, independente do lado, direita, esquerda, todo mundo fala de reforma e reforma trabalhista sempre está em discussão. É necessário fazer alterações, a legislação que a gente tem supre as nossas demandas atuais, modernas dessas relações de trabalho. Qual que é a sua visão profissional de uma especialista na área sobre essa questão? Por favor. Perfeito, Zeca. Eu acho que assim, no primeiro momento, a gente tem que avaliar que é tudo muito novo ainda. Quando se fala do mundo jurídico, né, 3 anos, que é o que nós temos, vai fazer 3 anos aí da entrada em vigência. Então, é tudo muito novo ainda para dizer. Foi uma alteração muito grande que houve na lei. Foram mais de 100 alterações em dispositivos da CLT. E, aos poucos, isso está se consolidando na jurisprudência. Porque na Justiça do Trabalho é um pouco diferente dos outros tipos de justiça, até por proteção ao trabalhador, onde o judiciário analisa caso a caso. Então, isso causa uma demora para ver de que forma que o judiciário vai interpretar aquele tipo de dispositivo que saíram novidades aí durante o tempo, né, 2017 aí. Então, hoje é muito prematuro a gente dizer se todas as alterações foram acertadas ou não. Algumas sim, que precisavam, claro, a gente precisa se renovar. Outras, o judiciário está acertando a mão, como a gente diz, na forma da interpretação, né? Então, aos poucos, a gente está vendo esse alcance aí das novas decisões e preparando um pouco mais até a visão quanto à necessidade do que vem aí pela frente, principalmente no momento que nem hoje. Exatamente. E aí, doutora Raquel, no meio disso tudo, dessa adaptação, surgiu essa grande pandemia que precisou alterar um monte de relação novamente. E aí, sem o tempo necessário de preparação, não teve tempo para nada. Precisou mudar e todo mundo precisou se adequar. Antes da gente entrar nas questões pormenores disso, queria que só você comentasse de novo da sua experiência, o que você achou dessas alterações, se foram demandas realmente necessárias, conseguiu suprir uma necessidade emergencial, né? Não tinha muito para onde correr, não tinha tempo, né? Precisava fazer alguma coisa. Sim, principalmente esse ano, né? Exatamente. Esse ano, pandemia, se viram a necessidade aí, começaram com medidas provisórias, uma delas a mais famosa, né? Que nós provavelmente vamos tratar, virou lei, inclusive, para que fosse válida até a decretação do estado de calamidade pública que nós temos esse ano, porque sem isso, realmente, tanto para o trabalhador quanto para o empregador, seria impossível gerir as suas relações de trabalho. Né? Então, foram necessárias, vieram a tempo de suprir muita coisa e, ao meu ver, foram muito positivas no modo geral. Legal, muito bacana. Ó, eu quero contar com a sua participação, com a sua colaboração, para a gente poder conversar durante essa tarde. Então, você pode mandar a sua pergunta sobre as questões da reforma trabalhista ou desse relacionamento, tá certo? Do trabalho, do empregador, da sua situação, como funciona, aquilo que você vivencia, para a gente poder conversar aqui e tentar, na medida do possível, tirar a sua dúvida também, tá certo? Você pode fazer isso pelo telefone, código 11 3337 5886, você liga, você pode falar ao vivo aqui no estúdio com a gente, ou se você preferir, deixa a sua pergunta com a produção, não tem problema nenhum. Se você achar mais fácil, entra lá no meu perfil do Instagram, o @zeca_pereira, e lá você manda a sua pergunta, a sua dúvida, o seu questionamento, o seu depoimento, fique à vontade.
tanto pelo Instagram quanto pelo telefone. Se você não quiser se identificar, não tem problema nenhum. A gente sabe que às vezes essas questões trabalhistas são delicadas, então se você não quiser falar seu nome, o nome da empresa que você trabalha, não tem problema nenhum. É só você avisar no texto, tá bom, que você não quer e a gente não vai identificar. A ideia não é constranger ninguém, mas é, na medida do possível, responder a sua dúvida, tá bom? Então, participe, mande a sua pergunta, não deixa para o final do programa, senão não dá tempo de responder, tá bom? Doutora Raquel, uma pergunta que eu gosto de fazer para os advogados que passam aqui pelo Consulta ao Doutor, principalmente por conta desse período que nós estamos vivendo, é de como a justiça, no caso nosso aqui do trabalho, vai dar conta das demandas que vão aparecer aí. De maneira geral, a justiça brasileira já não é conhecida pela celeridade e depois desse turbilhão todo, eu não sei como é que vai ser, já que o gargalo provavelmente deve ser muito grande. Muitas ações judiciais devem ter ficado emperradas ali. Como é que você acha que nós vamos sair aí falando em relação à justiça do trabalho dessa pandemia? Perfeito. É importante essa pergunta. Eu trouxe alguns dados aqui Legal. que eu acho de suma relevância para nós tratarmos. Falando aqui de Tribunal de São Paulo, né, se falou muito quanto ao impacto da reforma trabalhista num primeiro momento. E aí, aos poucos, a gente foi vendo que não seria bem daquela forma. Então, assim, no TRT de São Paulo, aqui, que trata São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista, é um tribunal que cuida dessa região. Em 2017, que foi o ano que entrou em vigor a reforma, foram mais de 440 mil ações distribuídas. Em 2018 foi o primeiro impacto, né, onde foram 308 mil ações distribuídas, né? E em 2019, no ano passado, foram 328 mil ações distribuídas. Então, a gente vê um movimento já de aumento, novamente, das demandas, porque vai se ganhando uma segurança jurídica nas relações. Um ponto que eu acho importante nós falarmos é que nos primeiros 4, 5 meses dessa pandemia, nós já tínhamos uma expectativa média aí de 7 mil ações distribuídas para tratar deste assunto. Então, foi algo que, obviamente, vai gerar aí, como você bem comentou, uma demanda ainda maior do que a justiça já tem para julgar. E são questões, muitas vezes, urgentes e necessárias que a gente precisa, mas eu vou lhe dizer que, por experiência, Zeca, o judiciário nosso aqui está de parabéns, porque em nenhum momento houve parada dos trabalhos, eles estão fazendo da forma possível e segura, né? Então, as audiências continuam acontecendo, as varas continuam atendendo, os processos não pararam, então, eles estão fazendo todo o possível para dar conta dessa demanda. Isso é importantíssimo, porque a questão trabalhista mexe com relações ali que são, de maneira geral, urgentes, né? A gente está falando, às vezes, de pagamento de salários e, às vezes, uma demanda até alimentícia. Tem muita coisa envolvida que a justiça não pode ficar esperando para tratar e resolver. Doutora Raquel, antes da gente entrar nas questões das alterações por conta da pandemia, vamos voltar um pouquinho, lá em 2017. De maneira geral, quando a gente pensa em reforma, a gente pensa em preservação do emprego, né? Em você manter as taxas de emprego e tudo mais. Claro que no meio disso tudo a gente teve essa pandemia que alterou demais, inclusive recentemente algumas pesquisas mostram o maior índice, né, de desemprego dos últimos anos. Como é que estava antes? A gente pode falar que os resultados foram alcançados, o objetivo, pelo menos antes da pandemia, estava num caminho correto? Olha, houve sim uma redução da taxa de desemprego de uma forma geral, mas ainda no comparativo com a expectativa que se tinha da reforma, porque a reforma, como nós falamos aqui, foram mais de 100 alterações e foi feita de uma forma muito rápida, né, junto ao Congresso. Então, a expectativa era que a taxa de desemprego ela reduzisse de uma forma um pouco maior do que nós tivemos. Nós tínhamos aí um percentual de 12,8%, 12,7% antes da reforma. Em 2018 isso se manteve e 2019 deu uma breve recuada, passando ali para 11,8%, 11,9% por aí. Então você vê que ainda, mesmo ali 2 anos após reforma, é muito tímido. E nesse ano, né, com a pandemia, a gente ainda não tem o fechamento desses números para a gente ver o real impacto que isso causou no Brasil, mas com certeza aí vai ficar num patamar muito maior do que o que se tinha, além do requisito da informalidade aí que aumentou muito no Brasil. Exatamente essa pergunta que eu ia
fazer na sequência da informalidade, doutora, porque assim, a grande questão, principalmente do empresário, do pequeno empresário, daquele que quer começar um negócio, é o relato das dificuldades que o próprio Brasil impõe para que isso funcione. E a informalidade é sempre o caminho mais procurado, não sei se pela facilidade, né? Vou colocar entre aspas aqui, pela facilidade. Como é que a justiça trata essas demandas aí? Como é que fica isso? Já que a cada ano, e agora muito mais, esses números da informalidade estão explodindo. Assim, depende um pouco do quadro da informalidade, na verdade, né, Zeca? Então, a gente tem hoje uma questão muito forte quanto à pejotização que a gente fala, né? Que as empresas hoje estão contratando, muitas empresas que são pessoas jurídicas, mas contratam como se funcionário fosse. Então, a gente sempre tem que analisar caso a caso, porque muitas vezes a gente vê muitos casos que são contratados como PJs, mas que na verdade deveriam ser contratados como funcionário. É uma fraude na contratação. E aí que surgem as demandas. Então, nós sempre dizemos assim que tanto empregado quanto empregador, na medida do possível, devem estar bem orientados preventivamente, justamente para que evitem depois demandas, ou a empresa contra si, ou o empregado também daqui a pouco entrar com uma demanda que não seja viável, né? E aí requerendo questões que vão ficar aí pendentes aí por conta exatamente dessa pejotização. E a gente vai, com certeza, pegar algumas perguntas sobre isso, alguns relatos que são corriqueiros também. Eu queria até, antes de entrar nas participações do público, doutora, falar de alguns pontos, e dois de maneira específica, aproveitar que a gente está chegando nessa época de final de ano, onde aquelas contratações temporárias sempre aparecem com maior frequência. Bom, não sei como é que vai ser esse ano, né? Era padrão que isso acontecesse, espero que tenha. Mas eu queria conversar um pouquinho sobre essa questão do trabalho temporário e das novidades que essa reforma trouxe para esse tipo de funcionário, né, de contratação, melhor dizendo. Sim, perfeito. Não, é um tema de suma relevância, principalmente agora, prévia de final de ano, né, que nós vivemos. Então, o contrato temporário ele é regido por uma lei própria, né, onde tem vários requisitos, e essa lei ela também teve alterações em 2017. Então, antes nós tínhamos um quadro aí onde se poderia contratar um funcionário de forma temporária até 90 dias. Hoje já mudou, hoje são 180 dias, podendo ser renovados por mais 90, então aí a gente já tem um período de 270 dias, o que aumentou muito a possibilidade, né? E claro, é um contrato que não pode ser utilizado de qualquer forma, né? Ele é um contrato excepcional, como medida ou de acréscimo de demanda, ou uma situação excepcional que a empresa vive. Então, a lei, ela traça esses requisitos para que não gere esse contrato de uma forma indevida, enfim, uma forma que seja legalizado esse tipo de trabalho. E nessas questões, doutora, nesse contrato aí temporário, todas aquelas demandas trabalhistas que a gente já conhece de um registro formal da carteira assinada, como todo mundo fala, fundo de garantia, de repente hora extra, adicional noturno, dependendo do trabalho que a pessoa vai exercer, tudo isso é garantido ou é esse contrato que ela vai fazer com o empregador que vai reger todas essas relações? Perfeito. Assim, esse tipo de contrato, ele funciona da seguinte forma. Tem uma empresa tomadora de serviços que precisa de excepcionalmente esse tipo de trabalho, uma empresa que intermedia isso, certo? Tá. E essa empresa que intermedia que contrata a pessoa para prestar serviços para a tomadora. Tá? Então, esse é o perfil, dessa forma que funciona um contrato temporário. Tá. Os direitos são praticamente os mesmos da CLT. Então, horas extras, 13º salário, fundo de garantia. Uma grande diferença que tem nesse tipo de contrato é que quando a pessoa é resilida, quando ela é demitida da empresa, ela não tem a multa de 40% do FGTS. Essa é uma das principais diferenças. No restante, a maioria, direito previdenciário, enfim, todos os recolhimentos são devidos também. E aí você falou demitida, doutora, ela pode ser demitida no intervalo aí de período, ou quando encerrar o contrato, o tempo proposto, ela é desligada automaticamente, não entra nessa questão de uma dispensa, ali era o final do contrato. Sim. Mas antes disso ela pode ser dispensada também.
Ela pode, mas via de regra, assim, o ideal é que se cumpra o período do contrato, porque foi o contratado no início, senão vai ter que pagar a diferença dos benefícios igual se for demitida antes. Tá. Tá. Outra questão, até pela fórmula como ela funciona, né, da empresa, contrata uma agência e essa vai repassar o serviço, da efetivação dessa pessoa, então ela passa dessa intermediária para um registro direto com a empresa que ela está prestando o serviço. Agora, se for depois ser efetivada, se sair desse contrato temporário para um contrato efetivo, ela sai dessa agência e passa a trabalhar para a empregadora, vamos dizer assim. Exatamente. Precisa fazer essa alteração. Precisa, perfeito. Enquanto contrato temporário, vige essa regra da intermediação, então o contato da pessoa é diretamente com a intermediadora. Agora, a empresa resolveu efetivar, quer que a pessoa trabalhe o resto do ano, enfim, o que é ótimo, né? Geralmente sim, sim. O contrato temporário, ele abre porta para muitos empregos aí formais, daí falando de uma forma seletista mais, né? E aí sim, aí o contrato é firmado, um contrato aí vige a CLT, né, um contrato normal de prazo indeterminado que nós chamamos, e vai ser diretamente daí com a antiga tomadora de serviços. A empresa que vai querer esse tipo de serviço, ela tem um limite de contratação de pessoal, de vezes que ela vai contratar essa pessoa, né? Porque a gente fala assim desse contrato temporário, vem muito na mente a questão do comércio, que tem datas específicas no decorrer do ano, né? Então, a gente está agora no final do ano, mas daqui a pouco já é outra data que vai aparecer que o comércio vai precisar também. Sim. A empresa tem limite de contratação, a pessoa, né, o trabalhador também tem limites para fazer esse contrato com a mesma empresa. Como é que funciona isso ou não? Então, é aquilo que nós falamos, é um prazo de 180 dias renováveis por mais 90. Então, a lei já abrangeu, já se estendeu um pouco esse prazo justamente para suprir um pouco a necessidade do comércio, porque antes era um prazo muito curto até para fomentar esse tipo de renovação aí para quem sabe um contrato por prazo indeterminado, que é o que todo brasileiro quer e precisa. Né? O que nós temos assim de regra é a pessoa extinguiu ali o contrato, tem que esperar no mínimo mais 90 dias daí para recontratar de forma temporária e ter um pouco de cuidado aí, Zeca, o que a gente frisa muito é o seguinte, o contrato temporário ele tem que obedecer os requisitos da lei. Então, um acréscimo eventual por alguma atividade, serviço excepcional... Sim. Esse tipo de coisa. Então, se isso for utilizado para uma forma de burlar a legislação trabalhista e for se renovando por muito tempo sem ter essa necessidade comprovada, aí vai configurar um vínculo e aí vai ser considerado contrato a prazo indeterminado. Sim, e esses detalhes são importantíssimos porque, de novo, quando a gente fala de comércio, horas trabalhadas são bem indeterminadas, porque depende muito do movimento. Às vezes a pessoa acaba trabalhando mais do que o combinado, e aí o patrão entra naquela história, você não é funcionário, e quer burlar realmente esses direitos trabalhistas. É importantíssimo o trabalhador estar de olho nisso. Outra questão que eu queria falar era sobre a rescisão por acordo, doutora, que também foi uma novidade que foi implementada aí, e para a gente poder tirar algumas dúvidas sobre essa questão. E a primeira pergunta que fica, de maneira geral, é que quem perdeu é sempre o trabalhador, né? O empregador vai perder direito nessa questão. Realmente perdeu direitos? Como ficou essa questão? Não, ele não perdeu direitos. Na verdade, assim, a meu ver, o legislador agora legalizou algo que sempre foi informal. Legal. Quando a questão é informal, ela gera uma insegurança, via de regra. Então, o ideal é que tudo esteja legislado, até para que depois a pessoa, caso tenha alguma diferença, possa ir atrás dos seus direitos. De que forma que funciona esse tipo de rescisão por comum acordo ou distrato, como chama o 484A da CLT? Faz-se um acordo, então, entre empregado e empregador. A pessoa, quando sai, ela recebe pela metade o aviso prévio e a multa dos 40%, tá? Ela pode sacar até 80% do seu FGTS, ok? A única coisa que ela não tem direito aí é o seguro-desemprego. Então, esse realmente não pode por rescisão de comum acordo. Porque ela aceitou ali também, né? Doutora, você citou aí como vai funcionar. Eu queria que você comentasse um pouquinho das vantagens, de repente, para o trabalhador, para o empregado, algumas vantagens jurídicas que tenha nesse acerto aí.
eu não sei se a maior vantagem foi legalizar algo que já acontecia informalmente, né, vamos dizer assim. Mas quais as vantagens desse distrato? Bom, é que quando a gente fala de acordo, Zeca, a gente parte do pressuposto que ambas as partes, elas se combinaram ali de que isso fosse legalizado. Então, se faz um acordo, o empregador não tem que pagar 100% da demissão, né? Não tem que pagar todos os encargos, esses são reduzidos de alguma forma pela metade. E o empregado também, a vantagem dele é que parte do pressuposto que ele já queria sair da empresa. Então, se ele já queria sair da empresa, ele também não abre mão de todos os direitos, como seria um pedido de demissão. Ele vai receber, por exemplo, a multa e o aviso prévio, que são questões que, se ele pedisse demissão, ele não teria direito, ele vai receber pela metade. Então, eu considero muito vantajosa essa legalização aí da rescisão por como um acordo, porque, como o próprio nome já diz, ambas as partes tinham interesse em fazer aquilo. Então, eu considero, sim, muito, muito favorável a ambos os lados. Agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo. E aí você aproveita para ligar para a NatoCare para garantir o seu produto. E se você quiser também, você liga para cá para mandar a sua pergunta, a sua dúvida para a gente. Pode ser pelo telefone, se você achar melhor, ou pelo meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. O Consulta ao Doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, estamos de volta com o Consulta ao Doutor. Depois desse intervalo bem rapidinho aí, a gente já vai retomar o nosso bate-papo de hoje sobre reforma trabalhista, recebendo aqui no nosso estúdio com muita alegria para uma conversa super bacana, super agradável, a advogada, a doutora Raquel Silva, ela que tem nos ajudado aí nessa caminhada, né, nesse entendimento dessa reforma, e nesse bloco aqui a gente vai falar também de algumas alterações que aconteceram de maneira específica por conta da pandemia, tá bom? Mas antes da gente voltar aqui para a nossa conversa, o nosso QR Code já vai aparecer, já apareceu, inclusive, está mais rápido que eu. Está aqui no canto superior do seu televisor. Aproximou o seu celular, você vai lá para o nosso canal do YouTube. E lá você consegue acompanhar a nossa programação ao vivo, além de ver e rever todas as nossas entrevistas. E é legal porque não é só do Consulta ao Doutor, não, viu? Todos os programas da HIT ficam lá à sua disposição. Você pode assistir um bate-papo que você perdeu, você pode pegar uma conversa que você pegou pela metade de repente, ou alguma orientação específica, ou até compartilhar esse conteúdo que você deseja e gostou. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar as notificações, tá bom? Para você sempre receber uma mensagem, um alerta quando um vídeo novo for postado por lá, e aí você pode acompanhar aquele bate-papo que você estava esperando, tá certo? Todo início de bloco ele aparece, então você aproveita agora, ou então no próximo bloco também ele vai aparecer para você chegar lá pelo nosso canal do YouTube, tá bom? Doutora Raquel, no bloco anterior a gente finalizou falando sobre a questão da rescisão e você colocou muito bem das vantagens que você observa nessa questão do distrato. Chegou uma pergunta aqui do Cláudio, ele é lá de Palmas, no Tocantins, e ele quer saber, pela sua percepção, né, profissional de atuação na área, se essas reformas elas ficaram ou trouxeram mais vantagens ao trabalhador ou ao empregador. Lembrando sempre que as necessidades das reformas são para os dois lados, né? Não adianta só beneficiar o trabalhador, porque senão o empregador também não vai ter vantagens em empregar aquela pessoa. A ideia é que seja equilibrada, dando, obviamente, um maior fortalecimento para a parte mais fraca das relações. Mas na sua visão, como é que ficou essa questão aí? Perfeito, é boa pergunta do Cláudio. É difícil dizer, como eu te falei, porque é tudo muito novo ainda. Uhum. Então, assim, de forma geral, tiveram alguns pontos que sim foram necessários, legal, justamente como você falou, para o empregador poder também contratar mais, poder ter mais essa capilaridade, assim, até para gerir o seu negócio. Sim. E, por outro lado, foram sim cerceados alguns direitos do empregado, algumas questões que antes se tinha na antiga lei e hoje não se tem mais. Mas eu sempre digo assim que a gente tem que ter um olhar de equilíbrio, né? Então, primeiro ponto, nós temos a Constituição Federal, que é a nossa norma hierarquicamente superior, a nossa Carta Magna aí no Brasil. Então, ela regula os princípios e os valores, então tudo que for aplicado tem que estar dentro disso. E temos aí o Judiciário também
para mediar se houver algum abuso. Então, eu creio que, de uma forma geral, houve aí um equilíbrio entre as relações, tá? Tanto para empregador quanto para empregado. Muito bom, super bacana. Obrigado, viu, Cláudio, pela sua pergunta também. Vamos aproveitar que a gente já começou com uma pergunta, vamos para outra pergunta. Já tem um telespectador na linha e quem vai falar com a gente agora é o Anderson. Ele fala lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O Anderson, uma ótima tarde para você, meu amigo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Me escuta corretamente, Anderson? Sim, escuto sim. Boa tarde. Uma ótima tarde para você. Aqui no estúdio a gente também já te escuta, Anderson. Pode ficar à vontade, viu, para fazer a sua pergunta, por favor. Ok, eu gostaria de deixar minha pergunta para a doutora. São duas perguntas. A primeira é sobre a RAI. Eu trabalhei agora na última empresa e a empresa ela fez o depósito, o pagamento até de agosto até dezembro, como se eu tivesse trabalhado 4 meses só. E está faltando o valor de R$607, porque no total eu trabalhei 11 meses. Nessa empresa que eu estou falando. E eu liguei para o Ministério do Trabalho e falaram que seria até hoje para eles regularizarem tudo isso. Porque eles tinham que regularizar metido para o Ministério até o dia 30 de setembro, que eles fizeram o reajuste deles. Certo. Mas só que consta quando a gente consulta o piso, que eu tenho que escrever o mês que vem, que é o aniversário. R$349 se eu tivesse trabalhado 4 meses. Mas eu trabalhei 11 meses nessa primeira empresa. Tá. E a segunda pergunta que eu tenho que fazer é da outra empresa que eu trabalhei também da parte de limpeza, é que ela me obrigou a fazer a carta de demissão. Eles não querem me pôr para a rua, me mandar embora, se eu não fizer a carta de demissão. Isso já faz 1 ano e 2 meses. E eu estou na justiça com eles sobre isso. Tá. E já vai para a quarta vez que a gente vai se encontrar na justiça e eles não querem fazer acordo comigo. Entendi, Anderson. Obrigado, viu, pela sua participação. São perguntas complexas ali, né? Às vezes faltam alguns detalhes, mas o que você pode opinar sobre essas questões aí pra gente? Tá. De uma forma geral, assim, obrigada pela pergunta, Anderson, são duas questões bem importantes. De uma forma geral, quando há alguma diferença a ser devida em uma rescisão, então, o primeiro ponto, o Anderson fez muito bem é procurar o Ministério do Trabalho. Tá? Certo. E o segundo ponto tem uma outra alternativa que é sempre procurar o sindicato da sua categoria. Legal. Tá? Porque nesse primeiro momento tentar evitar o litígio, né? Então, procurou o Ministério do Trabalho, procurou o sindicato, a empresa não resolveu o problema, aí sim cabe uma ação para pedir essas diferenças, né? Em relação à primeira pergunta é isso. Em relação à segunda pergunta, isso infelizmente no Brasil é muito comum. A empresa querer que o empregado se demita, né? Sim. Que ele peça a sua demissão. A partir daí, a gente tem uma figura chamada rescisão indireta, que talvez seja até isso que o Anderson tem. Ele referiu que tinha uma ação na justiça. Sim, sim. Né? A rescisão indireta, ela é uma ação que o empregado pode processar o seu empregador caso estejam cometendo alguns abusos. Então, por exemplo, não pagamento de salário, assédio moral muito grave, forçando a demitir, sendo que a pessoa não quer sair. Então, para evitar esse tipo de abuso, para evitar que a pessoa seja obrigada a pedir demissão, cabe aí uma ação de rescisão indireta do contrato de trabalho para demonstrar ao juiz esses abusos e fazer daí com que a empresa faça o que nesse caso deveria ter feito, que é demitir o seu empregado. Sim. Muito bom, obrigado, viu, Anderson? Espero ter ajudado aí e possa te ajudar nessa caminhada aí para resolver esses problemas. Você falou que é muito comum, doutora Raquel, esse termo que o Anderson usou aí, né, da empresa querer que o empregado faça essa carta de demissão. Mas é muito comum também ao contrário, né? O empregado que quer sair, mas não quer pedir. Sim. Então, ele quer forçar essa demissão. Nesse contraponto aí também, como é que a empresa fica guarnecida ou como é que ela pode se prevenir dessas questões também? Às vezes o empregado fazendo um corpo mole e tudo mais. Bom, primeiro ponto, a gente tem a figura do acordo de rescisão que a gente falou há pouco. Sim, né? pode Então, entrar.
é importante essa ferramenta, por isso que eu digo que é bom ter isso legalizado. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, se também houver abusos por parte do empregado, a gente tem a figura aí da rescisão por justa causa. Então, em caso de desídia, em caso de muitas ausências, geralmente mais de 30 dias de ausências na sequência seguidas, cabe aí uma rescisão por justa causa. A gente tem várias hipóteses que o empregador pode se valer disso para fazer a demissão, caso o empregado esteja realmente extrapolando aí os limites. Sim. Né? É bem tênue essa relação aí, é bom até para o trabalhador também ficar atento a essas questões. Doutora Raquel, vamos falar então sobre aquela que era uma medida provisória, né? Agora já virou uma lei, a gente nem sabe até quando tudo isso também vai ser necessário, mas que por conta da pandemia tratava aí da suspensão, da redução também, né, da jornada de trabalho e dos contratos de trabalho. Eu já dei um spoiler aqui, você também já tinha comentado, como é que ficou isso, né? Já que começou com uma medida provisória, foi prorrogando, como é que a gente está, qual que é o cenário atual dessa questão aí que envolve a suspensão e a redução da jornada? Perfeito, então é uma lei hoje, né? Virou a Lei 14.020 de 2020, ela entrou em vigor em julho, antes ela era uma medida provisória. E hoje ela tem vigência enquanto perdurar o estado de calamidade pública. Isso nós temos hoje decretado até 31 de dezembro de 2020. Então, até lá, essa lei é aplicável. Não sabemos, claro, esperamos que não precise a renovação dessa decretação, mas, por hora, é o que nós temos aí, esse cenário. Como é que você observou, doutora, a aplicação dessa agora a lei, né? Durante esse período, essas relações trabalhistas, algumas demandas chegando, como é que isso ficou? Foi bem recebida? Funcionou? Como é que foi isso? Elas foram necessárias, na verdade, né, Zeca? Foram necessárias, não se tinha muito o que fazer nem para o empregado que precisava trabalhar, né, e nem para o empregador que precisava também que a sua empresa não fechasse. Sim. Então, funcionou sim, todas as situações que nós temos visto têm funcionado muito bem, né? A suspensão tem cumprido os requisitos, a redução também. Então, nós temos hoje a figura da suspensão e com essa lei, hoje ela está vigente por até 180 dias, então isso vale por até 180 dias consecutivos atualmente, tá? Quanto à redução também parcial daqueles empregadores que não têm como ficar com o empregado 100% do tempo na empresa. Então, pode ser uma jornada reduzida aí, a gente tem uns percentuais de 25%, 50% e 70% de redução, ou também a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, o empregador paga 100%, o empregador não, perdão, o governo paga 100% do salário do empregado, que é o chamado benefício emergencial que foi criado, ou caso a empresa tenha aí uma receita bruta superior a 4.800.000, ela paga 30% e o governo paga 70%. Você disse aí até enquanto durar o estado, né, de calamidade pública. Então, em terminando esse decreto, né, em suspendendo o decreto de calamidade, essa lei também perde a vigência? Por hora, sim. Então, tá. é bem... por hora, né? Por hora, sim. Tá. Né? Esperamos que isso não ultrapasse dezembro, é o que todos os brasileiros esperam, o mundo inteiro até. Sim. Mas, por hora, sim, enquanto decretada a calamidade pública. Doutora, como é que funciona dentro aí dessa... Porque fica uma divisão de pagamentos, de percentuais, às vezes não é uma conta tão simples de ser feita, mas principalmente com aqueles direitos do trabalhador. Então, o cara entrou ali na redução, né, da jornada e do salário também. Fundo de garantia, INSS, como é que funciona essas questões? Tudo isso vai entrar nesse percentual também? Como é que vai funcionar isso? É uma pergunta muito importante. A suspensão, pegar o exemplo do 100%, tá? Pelo governo. Esse benefício, ele tem caráter indenizatório. Ele não entra para fins de FGTS, por exemplo, ele não entra para cálculo de imposto de renda, porque ele é como é que eu vou te dizer assim, ele é realmente um benefício que o governo está dando para que o empregado não fique sem seu emprego, enquanto a empresa não tem como pagar isso. Na hipótese da redução, tudo vai ser proporcional. Se é 50%, vai ser 50%. Se é 70%, vai ser 70%. Todos os recolhimentos também são proporcionalmente conforme o salário nesse momento.
Tá? Isso é importantíssimo. Inclusive, eu nem tinha visto, mas a produção me mandou agora uma pergunta do João, ele é aqui de Registro, no interior de São Paulo, e ele fala exatamente isso. Estou afastado do trabalho, com o governo pagando 70% do meu salário e a empresa 30%. Aí ele pergunta dos benefícios, como o FGTS, mas ele coloca um adendo aí, eu vou pedir para a doutora explicar. Ele fala do 13º. Estarão disponíveis normalmente? Como é que vai funcionar essa questão do 13º? Porque ele já está batendo na porta aí, né? Já está todo mundo esperando. Já. E essa é a polêmica do ano de 2020 nas relações trabalhistas, Zeca. Assim, ó, muito está se falando sobre isso. Tem-se diversas interpretações. Então, a primeiro ponto, suspensão do contrato de trabalho, que é o caso do João, tá? A lei fala o seguinte, o 13º salário, você pega o salário bruto do empregado, divide ele por 12, que é o número de meses do ano, e multiplica-se por aqueles meses em que a pessoa trabalhou por mais de 15 dias. Tá? Então, se a pessoa está com o contrato suspenso há 2, 3 meses, esse período não entra para o cálculo do 13º salário. Por isso que a gente tem casos, por exemplo, de pessoas que estão há 6 meses aí com o contrato suspenso e vão receber a metade do 13º salário esse ano. Tá? Então, é uma questão bem polêmica que, infelizmente, vai aí abater no bolso do empregado, porque é algo que todo mundo conta agora para o final do ano, né? E na redução não é diferente. Na redução, o que a gente tem que analisar é o percentual. Então, por exemplo, se a pessoa teve uma redução de jornada de 70%, muito provavelmente ela não vai ter trabalhado os 15 dias. Ela vai ter trabalhado bem menos. E esse período não vai entrar no cálculo do 13º salário. Nem entra no cálculo. E quanto à redução, hoje a gente tem vários tipos de interpretação. A gente tem interpretação também que, por exemplo, se a pessoa está com uma redução em dezembro, que é o mês do pagamento da segunda parcela aí, de 25%, esse pagamento vai ser afetado proporcionalmente também, porque leva-se em consideração a remuneração naquela data, naquele mês. Então, é uma situação esse ano muito atípica, onde todos os advogados, inclusive isso vai chegar muito no judiciário, eu acredito, nós estamos nos debruçando para analisar a situação da lei do 13º. Era exatamente isso que eu ia perguntar, dessas demandas, essa expectativa era por isso. Bom, já respondeu, deve aparecer muita coisa aí. O trabalhador vai assustar na hora que chegar, né? Às vezes a pessoa nem está pensando nisso, não está fazendo essa conta, mas vai assustar quando chegar. Com certeza, vai impactar a todos. Sim, aí tem esse impacto econômico também na sequência, né? A gente até falou aqui de contratação temporária, por conta dessas datas de final de ano, todas elas muito regadas ao 13º. E se tiver esse problema aí, vai ser difícil equacionar todas essas questões aí também. Uma outra dúvida que sempre aparece, doutora, é nessas questões da suspensão com o valor pago pelo governo para quem já faz ou já recebe a aposentadoria. Então, tem muito trabalhador, né, que ainda continua na ativa, mas já é aposentado, e a empresa entrou nessa questão, nesse programa, e o trabalhador fica sem receber a parte do governo, porque ele já tem. É assim mesmo? É assim que funciona? Como é que é essa questão? Perfeito. A lei, ela exclui o direito do pagamento, do recebimento do benefício emergencial para quem é aposentado. Tanto para quem é aposentado, quanto para quem, por exemplo, está recebendo seguro-desemprego, também não tem direito. É uma questão delicada aí também, exatamente nesse sentido aí, porque fica bem difícil equacionar tudo isso. Questões previdenciárias, como tempo trabalhado, essas questões assim, para conta dessa aposentadoria posteriormente, isso não vai mudar ou muda? Como na suspensão é título indenizatório. Tá. Então, afeta para a contagem, afeta essa contagem também. Com certeza. Posterior. Afeta porque não tem os recolhimentos. Sim, caramba, tem mais essa aí também para ficar atento aí e observar como funciona essa questão aí também, porque vai ser importantíssimo, principalmente no final aí das contas aí tudo, aí vai ser bem difícil, é interessante o trabalhador estar de olho nisso tudo, porque muitas vezes não é comentado pela empresa, né? Uma outra questão, doutora, nessa época de pandemia que aconteceu bastante também, a gente já recebeu inclusive alguns relatos em outras oportunidades, de pessoas que não entraram nesse modelo proposto pelo governo, as empresas, né, melhor dizendo, não aderiram a isso, mas afastaram os funcionários. Não precisa vir, pode ficar em casa.
às vezes até sem trabalhar mesmo, mas num regime de plantão, vamos dizer assim, em alguns casos depois cobrando essas horas dos empregados. Como é que funciona isso? Para que tudo ficasse correto, era necessário aderir ao programa estabelecido pelo governo, né? Exato, né? Por isso que o governo criou esse programa, para legalizar esse tipo de situação. Então, se você não está participando do programa, né, mas o funcionário ficou devendo horas, isso não está legalizado. Agora, houve uma redução, né, tratando de quem aderiu ao benefício, houve uma redução de 50% da jornada. Esse período, ele vai ter muito tempo para ser compensado depois. A lei já prevê isso, né? Se eu não me engano, aí são 18 meses para que a pessoa possa aí pagar, como a gente diz, essas horas. Tá? Outro caso recorrente foi de acordos entre os empregados e o patrão, muitas vezes nem com intermédio do sindicato, mas algum acordo ali que eles fizeram entre eles. A legalidade disso, como é que isso funciona, é possível isso acontecer realmente, ainda que com redução de salário, redução de jornada, como é que existem essas possibilidades? Bom, aí a gente tem que ver a situação caso a caso, né? Se cumprir os requisitos expostos na lei ou não. Por exemplo, nós temos hoje, com a reforma trabalhista, a figura do acordo de quitação anual, né? O empregador pode, junto com o seu empregado, fazer um acordo dizendo que quitou os direitos, por exemplo, horas extras de determinado ano. Isso pode ser feito? Pode, mas precisa de homologação do sindicato da categoria. Tá. Então, tem que ser observados os requisitos da CLT e dessa lei emergencial que nós temos da 14.020 para ter validade. Senão, aí com certeza pode ser que caiba uma demanda judicial aí. Talvez essas demandas que a gente comentou no começo aí que vão aparecer sejam maiores do que a gente está esperando, até porque tem muita coisa que ficou apalavrada, não foi exatamente nesse parâmetro que a gente está citando aqui da lei e que pode realmente ter muito problema aí mais para frente nessas questões. Doutora, algumas perguntas chegando aqui também pelo Instagram, não dá para falar uma, assim, foram várias, perguntando de quais foram as principais alterações, né? A gente falou aqui da reforma, quais foram as principais alterações. A gente abordou algumas aqui, da questão da rescisão, né? Do distrato também, né? Do trabalhador temporário, algumas questões assim. Que outro destaque você pode dar dessas alterações aí que mereçam um destaque? Perfeito. Nós hoje não temos mais a necessidade da rescisão ser homologada pelo sindicato. Nós não temos a contribuição sindical mais obrigatória. Nós temos agora a possibilidade de fracionamento de forma diferente das férias. As férias hoje elas podem ser fracionadas em até 3 períodos, Legal. Sendo que um deles não pode ser menor do que 14 dias e os outros 2 menor do que 5 dias. Nós temos aí a extinção da figura das horas em itinério, que a gente chama, que é aquelas horas de deslocamento ao trabalho, quando o empregado trabalhava em local de difícil acesso e que o empregador fornecia o transporte. Antigamente, essas horas eram consideradas como período de trabalho, hoje em dia não são mais. O que mais que nós podemos citar? São inúmeras alterações que realmente tiveram. A possibilidade da compensação de jornada ser firmada agora por acordo tácito, não mais por acordo por escrito, né? Essas horas podem ser compensadas mensalmente. O banco de horas hoje ele existe e tem que ser homologado pelo sindicato, mas pode ser compensado em até 6 meses. Então, foram diversas alterações que nós tivemos, foram mais de 100 aí ao longo dessa reforma trabalhista. Essa reforma, muito bom. Inclusive, no próximo bloco, a gente vai falar sobre essa questão das férias dentro desse programa aí de suspensão, de redução, como é que isso vai funcionar, né? Já que alterou o 13º, alterou alguns direitos, será que as férias vão mudar também? Como é que isso fica ou se não altera? Pois muita gente também com essa dúvida aí. Mas isso a gente vai responder no próximo bloco. Agora a gente vai para mais um intervalo. Aproveita para você mandar a sua participação, mandar a sua dúvida. Pode ser pelo telefone, código 11 3337 5886. Se você achar mais fácil, vai lá no meu perfil do Instagram, o @zeca_pereira e mande por lá a sua participação, tá certo? O intervalo é rápido, o Consulta ao Doutor vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o Consulta ao Doutor, intervalo rapidíssimo aí, a gente já vai poder retomar o nosso bate-papo, hoje falando sobre a reforma trabalhista, recebendo aqui no nosso estúdio uma conversa super bacana, super agradável, assim, tirando todas as nossas dúvidas, a advogada a doutora Raquel Silva, ela que tem nos ajudado nessa caminhada aqui, e vai continuar aqui nesse bloco aqui para a gente poder também tirar a sua dúvida que você mandou, então participe, envie aqui para a gente poder conversar. Antes da retomada do nosso bate-papo, o nosso QR Code já vai aparecer aqui, ó, no canto superior do seu televisor. Aproximou o seu celular, você vai lá para o nosso canal do YouTube. Lá você acompanha a nossa programação ao vivo, tá certo? Então, com um sinal de internet, no lugar que você estiver, você nos assiste, você acompanha a nossa programação. Além disso, lá você consegue ver e rever todas as nossas entrevistas, porque elas ficam lá armazenadas. Uma dica que vai te ajudar nessa navegação é você ter anotado a data que o programa foi exibido, a data que o programa foi ao ar, porque os vídeos ficam salvos lá no YouTube por essa data. Então você vai lá no localizar, coloca o dia que você está procurando, o mês direitinho e rapidamente você vai localizar o seu conteúdo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para poder fazer parte dessa nossa comunidade virtual lá no YouTube. Aproveita e corre, aparece por lá agora, tá bom? Doutora Raquel, no final do bloco anterior você citou uma alteração das férias. Antes até de fazer algumas perguntas sobre essa mudança na legislação, as férias serão alteradas nessa questão da suspensão ou da redução da jornada? Muda a conta também? Final de ano também é uma época que o pessoal gosta de tirar férias, né? Vai ter surpresa também nessa área? Quanto ao período aquisitivo, tem sim, porque a hipótese de suspensão não conta para período aquisitivo de férias. Muda. Então, o período que a pessoa está com o contrato suspenso, depois vai ser acrescido. Lá na frente, ele vai ter que trabalhar esse período de suspensão para que isso seja considerado para fim de férias. Muito bom, tem alteração também nessa área. Você disse, então, que uma das grandes novidades é a possibilidade de uma divisão maior desses dias de férias, né, em até 3 vezes. Como é que funciona isso? A empresa escolhe, o trabalhador escolhe? Como é que é essa decisão desse período? Não, via de regra a empresa escolhe, tá? Pode até ser em comum acordo, mas a empresa tem liberalidade sim de definir esses períodos de forma que fique melhor para o andamento da empresa. Inclusive, essa divisão realmente assim, ou a empresa escolhe um dia para tirar férias e aí o empregado que escolhe a quantidade de dias que ele quer? Como é que funciona isso? Não, via de regra, se obedecer os critérios da lei, a empresa pode fazer a escala. Pode fazer. Então, tanto legal. De dias quanto de quantidade de dias quanto de datas. Quanto da data, legal. Isso. Legal, isso é importante também, porque sempre fica essa dúvida aí e é legal a gente ter essa orientação. Doutora, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a situação das gestantes, principalmente nessa nova legislação aí, se teve alguma alteração com relação às gestantes, principalmente na questão da estabilidade, né, do retorno ao trabalho. Teve alguma alteração por conta desse período de pandemia? Não, a estabilidade da gestante não foi alterada, tá? Deve ser preservada, inclusive. E um ponto que você comentou, e é bem importante a gente falar, que está bem dentro do assunto, é o seguinte. Na reforma trabalhista, teve uma discussão, uma polêmica muito grande quanto à possibilidade das gestantes trabalharem em ambientes insalubres. Então, isso na reforma teve essa previsão e em 2019 o STF decidiu que isso era inconstitucional, ou seja, não podem as gestantes trabalhar em locais insalubres. Tá? Isso foi uma grande alteração aí a título da reforma, que é uma daquelas perdas para o trabalhador, que aí a jurisprudência acabou consertando aí. Salvo, claro, se o médico autorizar, ela pode voltar, mas via de regra não tem como uma gestante ficar no ambiente insalubre. E aí, nesse caso, a empresa pode adequar a atividade, colocar em outro setor, em outra questão, ou é um afastamento, precisa ficar afastada todo esse período? Não, se tem possibilidades de enquadrar, aí claro, aí pode sim ser enquadrado, só tem que ter os cuidados aí para que realmente a saúde da gestante e do feto sejam preservados. Importantíssimo. Outra questão que a reforma trouxe e que agora também ficou muito em voga é a questão do home office, né? Que agora explodiu definitivamente, mas que a reforma já trazia algumas diretrizes sobre esse assunto também. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão,
doutora Raquel, porque parece que muitas empresas gostaram disso e vão aderir de maneira definitiva. O que a reforma já tratava sobre o assunto, e aí depois eu vou colocar algumas questões para você sobre isso. Perfeito. Não, foi uma grande alteração, né? Era uma coisa que já existia, mas de uma forma um pouco mais tímida. E a reforma veio legislando sobre isso, sobre essa possibilidade de se fixar os contratos em home office, desde que tenha uma antecedência e desde que, em comum acordo, a empresa pague os custos do empregado também em relação a isso, se for necessário, se assim o empregado necessitar, tá? E hoje nós temos uma situação aí que para a grande maioria das empresas, essa mudança veio para ficar, né, Zeca? Então, essa alteração que vinha lá de 2017, hoje a gente diz que caiu como uma luva, né? Porque, inclusive, a gente tem dados hoje de que a produtividade de muitas empresas aumentou com isso e o custo caiu lá embaixo, né? Exatamente, elas vão aderir isso exatamente por conta disso. Assim, às vezes, salas enormes que eram alugadas, não tem mais essa necessidade. Mas aí entram algumas questões. Você deu na resposta bem rapidamente indícios disso, doutor, mas primeiro, eu quero falar sobre a questão do próprio ambiente de trabalho. Essas salas alugadas ou a própria empresa, ainda que fosse um prédio próprio, tinham várias preocupações com relação à saúde do trabalhador. Então, era uma cadeira acessível, uma mesa, o computador, tinha todas umas questões ali relacionadas à saúde e à produtividade do trabalhador que eram respeitadas, que de maneira geral na casa de praticamente ninguém isso aconteceu assim de imediato. Essas transformações no ambiente, se a empresa realmente mudar, tem alguma previsão de que há necessidade que a empresa arque com essas questões de uma transformação do local, às vezes com a compra de uma cadeira ou de apetrechos ali que vão ajudar na saúde do trabalhador, né, na ergonomia ali do trabalho? Sim, com certeza. Essa questão da ergonomia é muito importante, porque a gente sabe que, via de regra, quem trabalha em home office, quase todas as pessoas estão sentadas, precisam ter uma mesa, precisam ter uma comodidade para a preservação da sua saúde. Né? Então, sim, caso a pessoa não tenha isso em casa, não tenha uma boa cadeira, não tenha uma boa mesa, que a maioria das pessoas não tem, a empresa deve sim providenciar isso, sob pena de depois ter que arcar aí com até algum custo de tratamento, enfim, por não ter cuidado da saúde do seu empregado. Sim, sem dúvida. Bom, muito bom, a empresa vai mudar para o home office para reduzir custos, né? E aí o trabalhador vai descobrir que realmente isso gera muito custo. Tem a conta de luz que vai aumentar, tem a internet que de repente vai precisar mudar o plano para suprir uma demanda, uma necessidade. Como é que esses custos vão entrar e quem que vai arcar com esses custos? O trabalhador ou a empresa? Já tem uma definição dessa questão, doutora? Então, eu acho que assim, isso tudo é muito novo, né, Zeca? O que nós temos? Nós temos hoje a questão da possibilidade aí de verificar se o empregado tem essas condições em casa ou não. Por exemplo, se a internet dá conta, né, é uma situação. Se ele precisa de uma internet mais rápida, de um aparelho de telefone diferenciado para trabalhar, de um headset muitas vezes, aí o empregador deve sim providenciar para que o empregado tenha todas as condições de trabalhar, né? Se houver aumento de custos, isso não pode ser arcado pelo empregado, tá? Então, tem que ter um bom senso ao tratar essas relações e, claro, como eu falei, tudo isso é muito novo. Pode ser que lá na frente a gente tenha decisões aí legislando, de certa forma, determinando isso como novidade, tá? Vamos retomar o nosso bate-papo com a doutora Raquel. Doutora, quando a gente fala de home office, muitas pessoas estavam com aquela ideia de que vai trabalhar a hora que quer, naquele momento que acha melhor, que acha mais fácil. Queria que você comentasse um pouquinho como é que vai funcionar esse controle de horário. É realmente assim? A hora que a pessoa se sentir mais à vontade, ela trabalha, ou a empresa pode realmente determinar o horário que ela vai trabalhar, mesmo em casa? É uma questão importante, Zeca, essa, né? Isso vai muito do que o empregado e o empregador decidem em conjunto. Então, se a empresa tem determinado horário de funcionamento, se a empresa precise que o empregado trabalhe aquele horário, ela pode sim determinar. Agora, se é uma empresa que tem essa versatilidade de horários, se ela tem essa certa liberdade, como a gente sabe que muitos tipos de empresas têm,
pode, sem sombra de dúvidas, aí eles combinarem que o empregado trabalhe na hora que para ele for de mais conveniência, por assim dizer. Doutora, inclusive, essa questão do home office, por ser bem moderna e tudo, tem muita gente que às vezes associa isso com a questão desse trabalho do PJ, né, ou de microempresa, outras questões que não necessariamente com a carteira assinada, por conta dessa distância, né, às vezes do patrão, do empregado, às vezes não tem esse entendimento. Necessariamente, quem vai para o home office, que não está ali no ambiente de trabalho, ele precisa mudar o seu regime, ou seja, precisa sair da carteira assinada, precisa ir para outro contrato, outro modelo ou não? A própria carteira assinada pode suprir todas essas necessidades. E aí, quando eu falo carteira assinada, subentende-se CLT, né? Sim, sim, perfeito. Não, são coisas que não se confundem, tá? Legal. Então, não é porque você trabalha em home office que você deixa de ser empregado da empresa e passa a ser um PJ, de forma nenhuma. O que nós temos que ver sempre é se a relação tem os requisitos estabelecidos na CLT para configurar contrato de trabalho, aí é uma fraude. O que são esses requisitos? Pessoalidade, exclusividade, subordinação, se o ônus do negócio é assumido pelo empregador. Todos esses requisitos fazem com que se configure aí uma fraude na relação trabalhista e há necessidade de, sim, reconhecer esse vínculo laboral. Se não, se for aí uma relação realmente um PJ, um prestador de serviços eventual, enfim, aí realmente não precisa reconhecer o vínculo. Muito bom. Doutora, vou pegar, a gente vai caminhando para o final do programa, né? O tempo passa mais rápido do que a gente imagina, mas vou pegar algumas perguntinhas que chegaram aqui para a gente também. Eu vou começar com uma aqui interessante. A pessoa estava afastada pela suspensão do contrato e agora ela está de licença maternidade. E ela pergunta como fica a questão das férias no caso dela. Tem alguma diferença e como é que vai funcionar essa questão? Aí a gente tem que analisar o caso em específico, tá, Zeca, para poder responder. Mas a suspensão, por exemplo, não vai contar com período aquisitivo. Então, no retorno dela, esse período vai ter que ser compensado, por assim dizer, para que ela tenha um novo período aquisitivo aí. Sim, tá. A questão da licença maternidade já volta a contar, né? Exato. Porque é um direito ali para Sim. Só no período da suspensão mesmo. Perfeito. Então, é interessante você só fazer esse cálculo aí, excluindo dele o período de suspensão. Exato. Né? Ver como funciona direitinho aí, como é que a empresa vai adequar essa questão para você, tá bom? Uma outra pergunta é o seguinte: sofri um acidente no trajeto de casa para o trabalho. Foi ao médico, quebrou o pé e está afastado por 30 dias. Ela quer saber sobre estabilidade e direitos. E é interessante porque a gente já comentou aqui que essa questão do trajeto teve uma modificação por conta dessa reforma, né? Exato. É uma questão muito importante e muito polêmica nesse momento, Legal. tá? Porque hoje em dia a questão do trajeto não se considera mais trabalho para alguns fins. Então, hoje se tem assim, a possibilidade, sim, de discutir, mas a probabilidade de se ganhar aí um acidente no trabalho, no trajeto, ela é mais difícil, bem Entendi. mais. Provavelmente, num caso assim mesmo, ela vai ser afastada pela impossibilidade do trabalho, INSS, mas não exatamente um acidente do trabalho, né? Essa tem que alteração analisar, vai mudar. sim, a situação em concreto, onde estava, enfim, mas, a princípio, é uma situação mais difícil de enquadrar como acidente do trabalho. Doutora, você pode esclarecer para a gente quais seriam essas alterações, se ela fosse enquadrada num acidente do trabalho, qual diferença teria da pessoa que sofre um acidente, né? Ela falou aqui no caso do trajeto, mas às vezes no final de semana, um acidente de trânsito, outras questões que vão afastar a pessoa do trabalho. Qual que é a diferença disso? Perfeito. A principal diferença é a questão da estabilidade. Tá. Se você teve um acidente do trabalho, foi afastado por isso, reconhecido pelo INSS, que a gente chama de código B91, aí o famoso B91, aí a pessoa tem estabilidade de 1 ano no emprego. Essa é a principal diferença do acidente do trabalho e, claro, muitas vezes, a depender do tipo de acidente, aí a empresa tem que arcar com os custos de tratamento e tal, tudo isso também aí fica em cargo da empresa. Entendi, então talvez por isso dessa briga aí também, né? Exato. Doutora, a gente já comentou aqui, mas eu vou fazer essa pergunta, até para, de repente, a telespectadora não pegou essa resposta, falando das férias.
Ela diz o seguinte: eu quero tirar 30 dias de férias, mas meu chefe não quer dar. Aí ela pergunta, ele está errado, né? Não sei, nós vamos descobrir agora. Ele está errado? Não está, porque não tem essa obrigatoriedade, né? Como a gente falou. A gente comentou. Existe a possibilidade do fracionamento, desde que obedecida aí a CLT, é válido. Obrigado, viu, pela pergunta. Desculpa não poder ajudar, né? Não dar a resposta que você estava esperando, mas a gente já tinha até conversado dessa demanda da empresa e, bom, tenta conversar com ele e achar o melhor caminho. O acordo, né, a conversa é sempre o melhor caminho, né, doutora? A gente está falando das férias, mas para tudo, né? Para tudo na vida, né? Para a relação de trabalho, para as nossas relações pessoais, isso com certeza. Esse equilíbrio é para tudo. Com certeza, é fundamental aí conversar, ver essa possibilidade, inclusive não só de férias, mas de outras demandas também. O diálogo, quanto maior, melhor será o resultado para ambas as partes, até para a gente não depender de uma demanda judicial, que aí fica sempre muito mais difícil prever o que vai acontecer. Doutora Raquel, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite, estar aqui essa tarde para a gente poder conversar, bater papo, super agradável, acho que foi super bacana. Com certeza muitas dúvidas ficaram aí pelo caminho, muita gente ainda querendo saber, mas foi importantíssimo contar com a sua participação. Novamente, obrigado, viu, valeu. Eu que agradeço, Zeca, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar hoje nessa tarde aí tirando dúvidas. É um tema longo, é um tema complexo, Sim. Então me coloco à disposição caso queiram marcar outros programas para a gente debater algum ponto mais específico. Vai ser uma honra e um grande prazer. Muito obrigada. Com certeza, né? Muita coisa ainda vai acontecer aí, né? Basta ver essa medida provisória que a gente falou, né? Que surgiu ali como um remendo, foi prorrogado, já virou lei. E a gente nem sabe quanto tempo isso vai durar ou a necessidade de outras reformas, inclusive em cima dela. A gente está aí sempre em suspenso aí, com certeza a doutora Raquel vai aparecer outras vezes aqui no Consulta ao Doutor para falar e trazer informação para a gente de novo. Obrigado, viu, doutora Raquel? Inclusive, para você que nos assistiu e ficou com alguma dúvida, que com certeza ficou, ou ainda que quer conhecer também melhor o trabalho da doutora Raquel, eu vou passar os contatos dela, tome nota, para você poder localizá-la também, tá certo? Pode ser pelo telefone, já aparece aí na sua tela, código 11 3101 7077, 3101 7077. Ou então, também código 11, o 98106 9565, 98106 9565. Se você preferir, você pode ir pelo Instagram, o perfil aparece aí na sua tela, o @FFA_advogados. Pelo Facebook, se você achar mais fácil, né? facebook.com/Ferrarese e Freitas Advogados. Aparece aí na sua tela, tome nota direitinho, tá bom? Para não errar depois na digitação do nome. Ou pelo site www.ffa.com.br. Por lá você também localiza a doutora Raquel e se ficou alguma dúvida e você quiser, você pode entrar em contato também, tá certo? Muito obrigado a você pelo carinho da audiência, pela sua participação, por enviar as suas mensagens. É sempre muito bacana trocar essa ideia com você e a gente poder junto aprender aqui no Consulta ao Doutor, tá certo? Aproveite o seu final de semana, curta bastante e, se Deus quiser, na segunda-feira nós estaremos aqui de volta a partir das 3h35 da tarde com mais uma edição do Consulta ao Doutor. Um abraço e até lá!